Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma civilização, o Egito Antigo, certo? Vamos começar a nossa aula. A localização. O Egito Antigo se localiza no nordeste da África, em um local desértico que possui vale fértil onde corre o rio Nilo, né? Então, o rio mais importante do Egito, né, na verdade, um longo rio, é o rio Nilo. Lembrando que que as grandes civilizações, elas nasceram em torno de rios devido à prática da agricultura. As civilizações, os povos se tornaram sedentários, né? Deixaram de serem nômades e passaram a ser sedentários e começaram a praticar a agricultura, e para isso foi necessário, né, o surgimento em torno de um rio. O rio Nilo era regado pela época das cheias. Após essa fase, o solo ficava coberto pelo limo, que era extremamente fértil e auxiliava na atividade da agricultura. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os monos se uniram e formaram dois reinos, o Baixo Egito ao norte e o Estreito, e o Alto Egito ao sul. Aqui nós estamos vendo dois mapas, na verdade, né? Desse lado aqui é o Baixo Egito, né? Desse outro é o Alto Egito, um ao norte e o outro ao sul. Essa linha verde é o rio Nilo, né? Vocês percebem que ele é muito grande. De lado, vocês estão vendo dois desertos, o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, né? E toda essa área aqui é o Egito Antigo. Desse outro mapa é o planisfério, e onde tem um X, né, essa linha preta, é o Egito, né, onde se localiza o Egito no continente africano. O próximo slide. A sociedade. No topo da sociedade encontrava-se o faraó. O faraó era a pessoa mais importante. O que significa isso? Ele era o rei, ele era quem mandava. Só que ele não era apenas o rei, ele era o rei e representante dos deuses aqui na terra. Ele tinha certos poderes. Para os egípcios, o faraó, né, os faraós, eles podiam ter poderes sobrenaturais porque eles representavam os deuses aqui na terra. Então, se o faraó quisesse, a partir de um determinado castigo dos deuses, transformar um determinado período de seca, né, acabar com a colheita, ele poderia, porque assim era a representação dos deuses. O faraó era chefe político do Estado e tinha extremo poder sobre tudo. O governo era uma monarquia teocrática. O que significa monarquia teocrática? Teo significa Deus, crática, poder. Poder que vem através dos deuses, né? Então, o faraó podia tudo aquilo porque era representação dos deuses, e ninguém poderia contrariar os deuses. A segunda camada da pirâmide social era composta pelos sacerdotes. Uma observação com relação à sociedade dos egípcios é que não tinha mobilidade. Se uma pessoa nascesse camponesa, ela ia morrer camponesa. Nascesse artesão, ia morrer artesão. Nobres e funcionários, por último, vinham os artesãos e camponeses, escravos e soldados. Só observação, os soldados, ela que fazia parte aqui lá de cima, certo? Não estava embaixo. Aqui vamos para a pirâmide social dos egípcios. Vamos lá. Faraó estava lá em cima, no topo. Nobres e sacerdotes, soldados, escribas, comerciantes, artesãos. E aí, por fim, vinham os camponeses e os escravos. Os escravos aqui eram os escravos de guerra, certo? Os prisioneiros de guerra. O próximo slide.
A mumificação. O que é a mumificação, primeiramente, né? É uma técnica utilizada pelos egípcios após a morte de algum indivíduo para o corpo ser conservado e a alma conseguir se separar do corpo. O que é isso? Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Então, para que a alma, quando retornasse para aquele corpo, tivesse conservado, eles mumificavam seus corpos, né? A alma iria para um local e ele seria julgado e seria absolvido, e quando retornasse, né, ele seria retornava para o corpo e o corpo estaria conservado. Aqui nós estamos vendo algumas imagens, né? Aqui é o processo de mumificação, tirava as vísceras, depois colocava no sarcófago. E essa outra são duas imagens, né, que estão em museus, né? São imagens reais de sarcófagos de múmias, vamos dizer assim, que foram encontradas, né, no Egito, né? Múmias de muitos anos antes de Cristo e que foram encontradas ainda intactas, né, e que estão em museus. O professor, então, conservava? Conservava, né? Ah, então elas saíam como nos filmes? Não, isso não acontecia. Mas que as múmias, elas existem, entre aspas, elas existem. Elas só não saem andando como nos filmes. Mas elas existem nessa forma, elas ficaram conservadas, né? Claro, de acordo com o processo, né, de desgaste natural do corpo, mas elas existem. Próximo. Arquitetura. Construíram vários templos, como Karnak, Luxor, Abu Simbel e as pirâmides de Gizé. Destaque também para as técnicas de escultura, pois construíram grandes estátuas de faraós e esfinges. Construíram sarcófagos, representação do dia e da noite por meio da pintura. Aqui vocês estão vendo a esfinge de Gizé, as 3 pirâmides lá do início, né? Isso aqui é o Palácio das Rainhas. A economia se baseava na agricultura do trigo, cevada, frutas, legumes, linho, papiro, algodão e etc. O rio Nilo era essencial na região do Egito, pois ele movia a economia e garantia a unidade política. A pesca, a criação de animais e a caça eram atividades praticadas. Então, aqui são pinturas, essas duas são pinturas, né, em paredes do Egito Antigo, né, que foram encontradas. Todas demonstram a prática, né, da agricultura e da criação de animais, né, aqui da agricultura, e esses dois principalmente da prática da agricultura e a criação de animais. Religião. Eram politeístas, com exceção do rei Amenófis IV, que ele instituiu o monoteísmo no Egito, né, só nesse período, mas eles eram politeístas e suas cerimônias tanto podiam ser patrocinadas pelo Estado, como ser espontâneas, popular. Nas oficiais destacam-se o culto a Amon-Ra, né, o deus Sol. Nas populares predominam três divindades, Osíris, Ísis e Horus. Acreditavam na vida após a morte, como já foi dito. Ao morrerem, eram julgados por Osíris, né, que era no tribunal de Osíris. Aqui era a representação, né, dos seus deuses. Isso aqui são pinturas que foram encontradas no Egito Antigo. Ísis, Osíris, Sete e Néftis. Observem que os deuses, né, eu vou falar mais um pouco na frente, tanto podiam ser com formas de homens, seres humanos, como das duas formas. Próximo é a escrita. A escrita egípcia é chamada de hieróglifos. Palavra de origem egípcia, significava sinais sagrados. Eram os sinais que simbolizavam objetos concretos e aos poucos foram tomando sentido convencional, expressando ideias abstratas, né? Observe aqui, né, que são uma espécie de desenhos, não são letras A, B, C, D como nós conhecemos, né?
Cada desenho representa, né, uma mensagem. Só que tem uma observação com relação à escrita egípcia. Existiam, na verdade, 3. A hieroglífica, né, que é essa, que era a oficial. Para assuntos da administração, tinha a hierática. E para popular, né, o povão, vamos dizer assim, era a demótica, né? Então, oficialmente, era aí os hieroglíficos, certo? Mas existia a hierática e existia a demótica. Para a administração do governo, era hierática, mas o povo, né, escrevia a demótica. Então, basicamente, é isso sobre o Egito, né? Desculpem aí as observações na tela, né? Porque eu estou utilizando um aplicativo novo e ainda não estou, vamos dizer assim, craque, né, no manuseio. Então, leiam o conteúdo, né, façam as atividades e até a próxima aula.